Bem, então assim, seguindo essa linha, né, queria perguntar para o Cristiano, aproveitando aí o ensejo, né, como é que a gente pode fazer os ajustes, né, e realinhamentos mensais do orçamento? Essa seria, digamos assim, a implementação do forecast que a gente tem comentado, né? Então, claro que o forecast a gente está olhando sempre no ano de execução do budget, né, do orçamento, né? Então, a gente, quando no T6 Planning ali, que é a ferramenta que a gente trabalha para implementar o orçamento e o forecast, né, que a gente implanta aí há vários anos, é comum os nossos clientes fazerem os forecasts como cenários novos, né, de revisão, e aí vai se agregando cenários realizados ao cenário ao que foi orçado. Então, por exemplo, eu orcei janeiro, o ano inteiro, né? Então chegou lá em fevereiro do ano seguinte, né? Do ano de orçamento. E então eu já tenho meu janeiro fechado, eu já tenho realizado. Então a gente cria um cenário que a gente chama normalmente de 1+11, por exemplo, onde eu tenho um mês de realizado e os outros 11 de orçado, isso que a gente chama de forecast 2023 1+11, por exemplo. Estaríamos agora criando o forecast, nos clientes a gente está criando agora o forecast 1+11, né? Ou seja, eu já sei o que aconteceu no primeiro mês, né? Então eu já consigo comparar com o que eu tinha orçado e saber se eu fui a mais, se eu fui a menos, se eu estou com um deslocamento, né? Eu estou com um descolamento do meu orçado, né? E para saber o que eu vou fazer. Né, se eu vou, não, o que passou, passou, beleza, vamos seguir assim, não, vamos replanejar, vamos aumentar as vendas, vamos diminuir o custo em determinado setor, ou seja, eu já tenho informação para verificar o que aconteceu e refazer o planejamento. Então aí a gente refaz partes do orçamento para tentar alcançar o objetivo principal da empresa. E Cristiano, e quão comum é esse processo ser colaborativo ou centralizado? Gabriel, aí eu acho que é uma questão muito da ferramenta que tu tem para trabalhar, né? Então, por exemplo, hoje tu está no Excel, né? Se tu utiliza, que é a ferramenta inicial de qualquer orçamento, de qualquer forecast, né? Nas empresas, sempre começa com Excel. Então, no momento em que tu tem um orçamento traumático, né? Imagina lá que tu tem centenas de planilhas que tu precisa consolidar, cada uma com centro de custo, com um gestor específico. Tu fala em forecast, te dá um arrepio. Tu acabou de passar por um problema traumático aí. Então, nesse caso, as empresas fazem, né, um forecast anual, né, lá por metade do ano, mais ou menos, quando fazem, pela dificuldade operacional. Quando tu tem uma ferramenta onde te auxilia na consolidação, no fechamento gerencial, né, onde a ferramenta faz as cargas do teu ERP, te traz os dados realizados no mesmo nível que tu está fazendo o orçamento. Isso aí a gente faz esse orçamento de uma maneira simples, né, esse forecast de uma maneira simples, mensalmente. E aí entra colaborativamente. Porque a mesma pessoa que fez o orçamento, né, isso seria o mundo ideal, né, ou é o mundo ideal, a mesma pessoa que executou o orçamento vai ser a mesma que vai fazer a revisão. Né? E não fica na mão de poucas pessoas na controladoria, por exemplo. Eu aqui vou dizer, eu aqui vou inferir o que eu vou melhorar para atingir o meu budget. Então, no momento que eu fiz o meu orçamento das despesas do meu setor de custo, eu preciso revisá-lo. Eu que vou justificar por que ficou acima ou por que ficou abaixo e vou ter um plano de ação para poder atingir a meta final.